Nesse vídeo, nós vamos apresentar as condições de otimalidade para problemas de programação não linear e restritos envolvendo funções de uma única variável. Vamos iniciar lembrando as formas para saber se uma função é côncava ou convexa. Então, imaginando que tenhamos uma função f que possua a segunda derivada em todos os possíveis pontos do seu domínio, quando essa segunda derivada é não negativa, então essa função é convexa. Ou seja, se a segunda derivada é sempre maior ou igual que zero, essa função é convexa. Quando essa segunda derivada é estritamente positiva, então a função é estritamente convexa. E quando a segunda derivada é não positiva, então a função é côncava, ou seja, quando a segunda derivada é menor ou igual que zero, a função é côncava. E quando essa segunda derivada é estritamente negativa, então a gente pode dizer que a função é estritamente côncava. Esses resultados serão utilizados em vários momentos a partir dessa aula, então é importante que vocês se lembrem deles, tá bom? Vou começar fazendo algumas observações, né? Então, a gente sabe que se um problema de programação não linear não tiver nenhuma restrição, então o fato dessa função objetivo ser côncava ou convexa vai nos dar informações para saber se esse ponto de máximo ou mínimo é um máximo global ou não, certo? E da mesma forma, o fato da função objetivo ser convexa também vai garantir se esse mínimo é um mínimo global ou não, né? Mas quando o problema admite restrições, né, ele exige restrições, então, além de exigir que a nossa função seja côncava ou convexa, a gente também precisa exigir algumas outras condições, tá? Então, a gente vai observar que as regiões de soluções viáveis, se elas forem conjuntos convexos, quando as funções objetivos são côncavas, a gente vai ter essa garantia também desse ótimo ser global ou não, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais adiante quando a gente estiver tratando os problemas restritos. Por hora, vamos tratar os irrestritos, tá bom? Então, por isso que os conjuntos convexos, eles são bastante importantes aqui em programação não linear, tá? Então, continuando com as nossas observações, como eu comentei com vocês, o fato da função ser côncava ou convexa vai nos trazer algumas implicações, tá? Eu vou definir aqui a condição de ser ponto crítico. Bom, então porque a gente vai estar utilizando essa informação de ponto crítico para verificar se o ponto é de máximo ou de mínimo. Então, o ponto crítico, também chamado ponto estacionário, é um ponto no domínio de uma função onde a primeira derivada é nula ou não é definida. Então, toda vez que existe a derivada e a derivada é zero, então esse ponto é um ponto crítico. Se essa derivada não existe, não estiver definido, ele também pode ser um ponto crítico. Então, vejamos alguns exemplos que eu coloquei aqui em algumas figuras, que elas são mais intuitivas para essa interpretação. Vamos considerar aqui o segundo exemplo, mais à esquerda, onde eu coloquei o gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Então, a gente sabe que essa função aqui ela tem derivada f' de x igual a 3x quadrado. Portanto, resolvendo a equação f' de x igual a zero, a gente tem que a única solução é o ponto x igual a zero. Então, a gente pode garantir que x igual a zero é um ponto crítico dessa função. Mas observem que ele também não é nem um ponto de máximo e nem um ponto de mínimo. Na verdade, a nossa função ela tem concavidade voltada para baixo até o ponto x igual a zero, e depois a função tem concavidade voltada para cima a partir de x igual a zero. Então, a gente diz que o ponto x igual a zero é um ponto de inflexão, ele muda a concavidade da sua função. E a gente pode observar isso estudando o sinal da derivada de f. Então, a gente tem aqui uma função com derivada positiva, né? A primeira derivada é positiva, a segunda derivada também. E aqui a gente já vai observar que isso não acontece. A segunda derivada ela vai ser negativa. Outro exemplo aqui é o módulo da função x. Então, aqui em cinza, eu coloquei o gráfico da função módulo de x. A gente sabe que, embora a função módulo de x seja contínua para todo x, em x igual a zero, ela não admite derivada, porque a gente tem um bico aqui
e na verdade a gente tem infinitas retas tangentes nesse ponto. Então a gente não consegue definir univocamente qual é essa inclinação dessa reta tangente no ponto x igual a zero. Então a gente pode observar que, embora o ponto zero seja um ponto estacionário, um ponto crítico ali, a derivada não está bem definida. E observe que ele é o ponto de mínimo da função, tá? Então a gente observou que no primeiro exemplo a derivada é zero e ele não é ponto de máximo nem de mínimo. No segundo exemplo, o ponto é de mínimo, mas não existe derivada, certo? Já nesse terceiro exemplo aqui, eu coloquei uma função polinomial, onde a gente tem aqui, ela vai crescendo até esse ponto, depois ela decresce até atingir um ponto de mínimo local, aqui volta a crescer. Então, a gente tem aqui uma concavidade voltada para baixo, depois uma concavidade voltada para cima, tá? Então, a gente tem aqui, nesse ponto aqui, nesse topo, a gente tem uma inclinação de tangente nula também, então a derivada nesse ponto é zero, assim como nesse ponto de mínimo local, a gente tem uma inclinação aqui de tangente nula, a tangente é paralela ao eixo x, então tem inclinação nula, e ele é um ponto de mínimo local. Então, com esses três exemplos, a gente pode observar que a derivada se anular, ela é muito importante. Ela vai nos dizer que esse ponto é um ponto crítico. Só que nem sempre esse ponto crítico, ele vai ser um ponto em que ele é máximo ou mínimo, tá? Então, ele pode ser um ponto de inflexão, né? Nessa observação que eu coloquei aqui mais à direita, eu coloquei algumas propriedades da derivada. Então, quando a primeira derivada é positiva, a nossa função é crescente, né, que foi o que aconteceu aqui nesse primeiro exemplo. Quando a derivada é negativa, quando a primeira derivada é negativa, a função é decrescente. Então, por exemplo, aqui nesse intervalinho aqui, ó, a função tem derivada negativa, assim como aqui no módulo de x até o ponto x igual a zero. E quando a derivada se anula, então é porque esse ponto ele é um máximo, ou um mínimo, ou um ponto de inflexão, tá? Então, eu fiz esse lembrete aqui, nessas observações, porque esses resultados são importantes para a gente, tá bom? Então, a gente pode deixar registrado essa observação. Os pontos críticos são sempre ou máximo relativo, ou mínimo relativo, ou um ponto de inflexão, que foi o que eu já tinha comentado com vocês, tá? E aí, né, como eu tinha comentado, para verificar se esse ponto, para verificar se o ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, além de estudar a primeira derivada, a gente também vai precisar estudar a segunda derivada dessa função, tá? Então, por exemplo, aqui a gente verificou, nesse exemplo que a gente acabou de fazer, para f de x igual a x ao cubo, que a f' de x, ela é dada por 3x ao quadrado. Então, se eu for realizar a segunda derivada aqui, a segunda derivada vai dar 6x, certo? 6x aqui. Note que 6x, se você for fazer o gráfico da função if f de x igual a 6x, isso aqui é o gráfico de uma reta. Então, se a gente for estudar onde a segunda derivada é positiva, isso daqui vai ser sempre positivo para qualquer x a partir... sempre positiva para todo x maior que zero. Vocês concordam, certo? Você tem aqui o gráfico... Você tem o gráfico da função f de x igual a 6x, como sendo uma retinha. No x ela vale zero, então ela vai passar na origem, certo? E para x igual a 1, por exemplo, ela tem inclinação 6 em y. Então, ela vai ser uma retinha bem inclinadinha assim, tá? Então, aqui para 1, ela vai ter um 6 ali, certo? Então, mais inclinadinha que isso ainda, tá? Então, vou inclinar mais um pouquinho aqui. Opa, 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 assim, mais ou menos assim.
Mais ou menos isso. Opa, saiu da minha origem. Podia ter usado o GeoGebra, ia ser mais rápido, mas tudo bem, já fiz aqui. Certo? Então, aqui para x igual a 1, a gente tem o valor de y igual a 6. Né? Então, a gente tem aqui que a segunda derivada é sempre crescente, então ela é sempre positiva a partir de x igual a 0, e ela é negativa a partir de x igual a 0, tá bom? Então, a gente consegue estudar o sinal dessa segunda derivada também. Então, para verificar se o ponto x é igual a 0 é um ponto de máximo ou de mínimo, então a gente vai verificar o que acontece com essa derivada no ponto x igual a 0. Então, observem que no ponto x igual a 0, ela muda de sinal. Então, ela é positiva para x igual a 0, para x a partir do 0, e ela é negativa à esquerda do 0. Então, observem que no x igual a 0, ela é 0, né? Então, a gente tem aqui também que f' de x é igual a 0 se x é igual a 0. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que quando você estuda o sinal da segunda derivada e você tem que o sinal dessa segunda derivada aqui, ele é igual a 0, você não pode afirmar nada se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local. Porque a gente acabou de observar aqui que, na verdade, ela é negativa à esquerda aqui, e ela é positiva à esquerda de 0, né? Então, a gente vê claramente que ela tem essa inflexão, né? Então, a gente observa aqui que, de fato, fazendo o gráfico da nossa função f, aqui eu tenho o gráfico de f, aqui é o gráfico de f duas linhas, tá bom? Então, aqui é o gráfico de f duas linhas, não se esqueçam disso. Então, a gente observa que se a segunda derivada é positiva a partir de 0, é porque a concavidade está para cima. E se a segunda derivada é negativa à esquerda de 0, é porque a concavidade está para baixo. Então, de fato, o ponto x igual a 0 é um ponto de inflexão, tá? Eu chamo atenção para esse resultado porque daqui a pouco eu vou colocar condições necessárias e suficientes, e esse entendimento aqui, ele vai ser importante para essa interpretação, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que para pontos críticos, a gente tem, então, que ele pode ser um máximo, né? Existe a derivada, ele é um máximo local, ou ele é um mínimo local. Eu posso ter ali um ponto em que a derivada não existe, ele é crítico, mas ele é um máximo local, ou um mínimo local. Então, posso ter funções que a derivada não está definida e ainda assim ser ponto de máximo ou mínimo relativo, tá? E aí a gente vai ter exemplos em que a função é derivável, a derivada é nula. Esse ponto não é máximo nem mínimo, ele é um ponto de inflexão, então ele não é nenhum extremo relativo, né? A mesma coisa acontece nessa função e nessa função. Então, toda vez que a sua curva troca a curvatura, ela tá com uma curvatura para cima, depois passa para baixo, esse comportamento vai acontecer, tá bom? Então, a gente vai observar que derivada ser nula, isso não vai implicar que esse ponto vai ser de máximo ou mínimo local. Esse entendimento é importante vocês se lembrarem, tá? E aí, aqui eu peço para vocês anotarem esse resultado, que é a nossa condição necessária para um ponto ser um ponto de mínimo. Então, assim, ó, a gente tem a seguinte implicação. Se o ponto se a primeira, vamos considerar que f com derivada de primeira ordem contínua, né? Primeiro eu vou supor que exista essa derivada e que essa primeira derivada é contínua. Então, se eu sei antecipadamente que o ponto é um ponto de mínimo, então eu vou concluir que a derivada nesse ponto é 0, tá? Então, é uma condição de se então. Então, a condição é essa. Se é mínimo, então a derivada nesse ponto é 0. Se x0 é o mínimo, então f' de x0 é igual a 0. Aí eu faço a pergunta para vocês. Se f' de x0 é igual a 0, então o ponto é de mínimo? A gente acabou de ver que não, né? Por exemplo, para esses casos aqui, né? A gente acabou de resolver o caso f' de x igual a x ao cubo. Então, a gente observou que f' de x é igual a 0 em x igual a 0, né? A gente tinha resolvido isso aqui. Deixa eu copiar
essa resolução que a gente acabou de fazer aqui, ó, né? Então, a gente acabou de resolver essa condição aqui. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. A gente deixar o nosso exemplo aqui, tudo na mesma página. Então, olha, a gente acabou de observar que para essa função f de x igual a x ao cubo, a gente tem que f' de x é igual a zero em x igual a zero, então eu estou falando de x0 igual a zero, ele é um ponto crítico, e a gente verificou que isso não é máximo nem mínimo, na verdade era ponto de inflexão, tá? Então, ser condição necessária, pessoal, é isso. Se é mínimo, a derivada no ponto é zero. A derivada no ponto ser zero, nem sempre vai implicar que esse ponto é de mínimo. Sobre algumas condições que a gente já vai ver, isso pode acontecer, mas nem sempre. O caso do x ao cubo é um exemplo de que essa implicação contrária não vale. Então, o que eu estou dizendo aqui, olha, o que quer dizer que é uma condição necessária? Uma condição necessária é quando isso acontece, então aquele outro acontece. Então, o outro acontecer não implica no primeiro. Então, a gente tem uma condição necessária e suficiente quando uma implica na outra e a outra implica na uma. Então, eu posso dizer assim, ó, A é verdade, C e somente C, B é verdade. Quando o A é verdadeiro, o B é verdadeiro. Quando o B é verdadeiro, o A também é verdadeiro. Então, isso é ser uma condição necessária e suficiente. Condição necessária é, se A é verdade, então B é verdade. B ser verdade não implica sempre que A é verdade. Pode existir alguns casos em que é falso. Tá bom? Então, isso é condição de necessário e suficiente. Tá? Então, a nossa condição de ponto mínimo para funções em geral são condições necessárias. Se é mínimo, a derivada no ponto é zero. Se a derivada no ponto é zero, eu não posso afirmar ainda que é mínimo ou que é máximo. Tá? Mas, sob algumas condições, eu posso falar que a condição é suficiente. Então, se eu acrescentar que além da derivada se anular, que a segunda derivada é positiva, né, aí sim eu posso dizer que o meu ponto é um ponto de mínimo. Então, eu já sei que a derivada no ponto x0 é zero, estudo a segunda derivada e verifico que a segunda derivada também é positiva naquele ponto. Então, eu concluo que a função tem um mínimo local naquele ponto, tá? Eu costumo até colocar esse sinal estritamente positivo aqui, ó. É até melhor você colocar ele estritamente positivo aqui, porque no zero, às vezes, você precisa de mais informações para utilizar. Então, eu vou considerar estritamente positivo, tá bom? Então, se a segunda derivada é estritamente positiva, eu posso assegurar que se a f' no ponto é zero, é porque esse ponto é um mínimo local. E aí eu também posso colocar para máximo local, tá? Então, para máximo local, eu vou inverter o sinal da derivada. Então, se eu sei que o ponto tem derivada nula naquele ponto, a primeira derivada é nula naquele ponto, e a segunda derivada é negativa, então o meu ponto é de máximo. Vocês faziam esse teste lá em cálculo 1, né? Lá em cálculo 1, vocês verificavam a primeira derivada para encontrar os pontos críticos e aplicava na segunda derivada. Sendo a segunda derivada positiva, ponto de mínimo. Sendo a segunda derivada negativa, ponto de máximo, tá? Isso aqui tudo localmente. Agora, se vale em todo o domínio da função, a gente pode assegurar que o máximo ou o mínimo são globais, tá? Então, esses resultados são os resultados, um dos resultados mais importantes que a gente vai estar considerando na aula de hoje, tá? E aí, o mais importante de todos da aula de hoje são esses dois resultados aqui que eu vou colocar como proposições, como teoremas, tá bom? Que é o que a gente chama condição necessária e suficiente para ótimo global, né? Então, no exemplo anterior, eu falei que se a gente estender isso sempre para o domínio da função, a gente pode falar que é global. Mas estender isso para o domínio da função é falar que a função vai ter um único mínimo ou um único máximo. Então, a gente já tem aquela intuição intuitiva lá, aquela noção intuitiva da concavidade da função, né? Da função ser côncava ou convexa. Então, já aproveitando aqueles resultados que a gente verificou da aula passada, se a gente tiver que a função é convexa, então eu já sei antecipadamente que a minha função é convexa, tá? Eu já provei que a minha função é convexa.
Então, se a minha função é convexa, o mínimo local da função também é mínimo global da função, tá? Se essa função f for estritamente convexa, esse mínimo é único. E o resultado também vale para máximo, tá? Só que para máximo a gente vai considerar que a função é côncava. Então, se a minha função é côncava, já sei antecipadamente, já provei que a minha função é côncava, o máximo local de f é máximo global de f. E f, sendo então estritamente crescente, desculpa, estritamente côncava, esse máximo é único, tá? Então, voltando no nosso exemplo anterior, no nosso resultado anterior, né? Então, vou voltar nesses dois resultados aqui, olha, né? Eu tinha falado para vocês que quando a derivada é nula e eu não sei nenhuma informação sobre a função, eu preciso estudar o sinal da segunda derivada, certo? Para poder garantir que esse mínimo é local. Da mesma forma, se eu sei que a derivada é nula no ponto, estudando o sinal da segunda derivada, é sempre negativo, eu concluo que a função o ponto é mínimo, é máximo local. Esquece essa segunda condição aqui, e acrescenta o seguinte, olha, a sua função é convexa. Então, a sua função é convexa e você sabe que a derivada no ponto é zero. O que você conclui? Nem preciso testar a segunda, ele é mínimo global. Da mesma forma, olha, estou falando para você, a função é côncava. Tá? Então, a função é côncava e a derivada no ponto se anula. Esquece isso aqui, nem precisa testar, porque a concavidade da função que você acabou de estudar já te deu isso aqui. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é que é o seguinte, se você já sabe que a sua função é côncava ou convexa, para verificar se a sua função tem um máximo ou um mínimo, basta calcular o ponto em que a derivada é zero, certo? Porque falar que ela é convexa, na verdade, eu já sei o sinal da derivada, né? Da segunda derivada. Falar que ela é côncava, eu já sei o sinal da segunda derivada. Então, ó, esse resultado vocês precisam muito se lembrar. Então, quais são as condições necessárias e suficientes para funções côncavas ou convexa? Apenas f' de x0 igual a zero. Se a derivada nesse ponto x0 é zero, é porque esse ponto é um ponto de mínimo quando a função é convexa, e ele é um ponto de máximo quando a sua função é côncava, tá bom? Gente, são sutilezas de diferença entre uma definição e outra, mas elas são extremamente importantes, tá? Então, na lista de exercício ou em exercícios que pede para você verificar se a condição é necessária ou suficiente, primeiro você precisa verificar se a função é côncava ou convexa e estudar os pontos críticos, tá? Então, calcula os pontos críticos. Os pontos críticos serão de máximo se a função é côncava e de mínimo se se as funções são convexas, certo? Então, a gente tem o resultado para convexa e para côncava, como eu já adiantei aqui. Tá? Então, quando a gente tem uma função convexa, ela tem esse comportamento, ela decresce, 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 atinge o seu mínimo e depois ela só cresce, 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 cresce. Então, isso aqui é um caso clássico de uma função convexa. Então, o único ponto em que a derivada se anula é seu único ponto crítico, seu único mínimo, então esse mínimo é global. Da mesma forma, quando a nossa função é côncava, com concavidade para baixo, côncava, né? Forma uma caverna, eu costumo dizer para se lembrar. Convexa forma um V, então para cima, com V convexa. Côncava tem uma cava, uma caverna, tá? Fica fácil para lembrar assim. Desculpa o trocadilho, né? Então, olha, essa condição da derivada se anular, né? Então a gente observa aqui que a nossa reta tangente aqui nesse caso, né? É uma retinha que é paralela ao eixo do x aqui nesse caso, né? Então, nesse ponto, se eu já sei que a minha função tem esse comportamento, só cresce, 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 atinge seu máximo, depois só decresce e decresce. Ou seja, o único ponto crítico é o seu máximo global, se a função é côncava, tá bom? Então, esses resultados são importantes, né? Então, a gente tem ali, eu voltei, o máximo e o mínimo global quando a sua função é côncava ou convexa, tá bom?
E aí eu vou deixar aqui como exercícios para vocês classificarem os pontos estacionários dessas funções aqui. Então aqui eu tenho uma função f de r em r, definida por f de x igual a x ao cubo menos x quadrado, ou seja, x quadrado vezes x quadrado menos x, já fiz o produto aqui. E depois a gente tem essa outra aqui, f de x igual 240x menos 300x quadrado mais x ao cubo. Então, vocês vão estudar a concavidade dessa função aqui, tá? Então, se vocês observarem, essa primeira função aqui, ela tem grau par, ela é uma quarta menos uma quadrática. Então, o x quarta está com positivo, ela vai estar com concavidade para cima. Então, essa função aqui tem tudo para ser uma função convexa. Então, calcula os pontos críticos dessa derivada, dessa função f. E esses pontos críticos, então, serão os mínimos globais dessa função. Já essa função aqui, ela tem um grau ímpar, ó, o grau maior dela é ímpar. Né? Então, função que tem grau ímpar, ela vai ter aquele comportamento de crescer e decrescer. Então, provavelmente, essa função não é côncava e nem convexa. Então, você vai precisar estudar os sinais dessas derivadas aí, para verificar se esses pontos são de máximos ou de mínimos, tá? Procurem fazer os gráficos também, vocês podem utilizar o GeoGebra para eles te darem segurança para analisar a interpretação da solução que vocês encontraram. Né? Então, o nosso primeiro exemplo, essa função aqui, essa primeira função, ela tem esse gráfico, ó. Tá, ela vai ser, na verdade, porque tem esse menos aqui, ó, ela tá sendo a soma, ela tá sendo, a interpretação tem que cuidar aqui, ó, por causa desse menos. Eu falei que ela tinha tudo para ser convexa, mas eu esqueci de analisar esse menos. Então, a gente tem uma de grau par, que é a quarta, menos uma de grau par também. Só que esse menos, eu esqueci daquele resultado, que se f é convexa, menos f é côncava. Então, eu estou somando uma convexa com uma côncava. Tá? Eu esqueci desse menos aqui, ó. Se fosse o mais, dava para fazer aquela interpretação que eu fiz, né? Então, o gráfico dessa função, ela vem decrescendo, decrescendo, depois ela atinge um mínimo local, volta a crescer, atinge um máximo local, volta a decrescer e atinge um máximo local de novo. Máximo local e depois mínimo local, desculpa, eu falei o contrário, tá? Então, para fazer aqui a derivada dessa função, para fazer a derivada dessa função aqui nesse caso, eu já posso escrever essa função, então, fx à quarta menos x ao quadrado para ficar mais fácil a derivada, né? Então, reescrevendo a nossa função aqui. Então, essa daqui é a nossa função. Posso escrever desse jeito para facilitar. Agora, eu calculo a segunda derivada, começando pela primeira. Então, f' de x vai dar 2x aqui. Eu copiei errado. Era esse que eu queria. Assim. Então, eu vou colocar aqui f' de x. Tá. Então, aqui vai ser 4. Eu estava derivando o que eu copiei errado. 4x ao cubo, certo? Cai a potência, tira 1. Menos 2x. Opa, eu quero deixar só x aqui. Caramba, ele não deixa. É porque eu coloquei o 2 dentro. Por isso. Agora eu consigo. Assim, certo? Para encontrar os pontos críticos, eu preciso resolver essa equação aqui igual a zero, tá? Então, para achar os pontos críticos, você vai resolver f' de x igual a zero. Então, zero igual a essa equação. Isso aqui, a gente colocando o x em evidência ali, a gente pode colocar o x em evidência e escrever 4x quadrado menos 2 igual a zero. Então, a gente observa claramente aqui, ó, quais são as soluções disso aqui. Quando o x é igual a zero,
ou quando 4x² é igual a zero. Ou seja, x igual a zero, uma raiz está aqui, e a outra vai dar em x² igual a 1/2 raiz de 2 sobre 2, tá? Então, aqui a gente tem x igual a zero, fazendo rápido, depois vocês façam essa solução. Então, você tem x igual a zero como ponto crítico. E a outra é qual? Ou x igual, né? Passa isso daqui para lá, né? Isso aqui, 4x² menos 2 igual a zero. Então, vai dar 4x² igual a meio, já simplificando. E vai dar raiz de 1 sobre 2, que racionalizando é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Faltou o igual aqui. Tá? Então, resolvendo é isso aqui. Ou seja, a gente tem aqui o x igual a zero como ponto estacionário e o menos raiz de 2 e o mais raiz de 2 nesses dois pontinhos aqui. Para verificar se eles são pontos de máximo ou de mínimo, o que a gente vai ter que fazer é calcular isso daqui na segunda derivada. Então, eu vou fazer a segunda derivada dessa função. Então, aqui vai dar 3 vezes 4, 12, x² menos 2. Derivada de menos 2x é 2. Opa, certo? Bom, mas isso aqui é uma parábola de concavidade voltada para cima. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Não vai dar muito certo aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá difícil. Ó, me perdoem aí pelo desenho, mas é uma concavidade com parábola voltada para cima. 2x² menos 2x é igual a zero, quando o x é igual a zero. Então, na verdade, ela está passando em x igual a zero. Tá tudo tortinho aqui, mas é importante a gente construir a ideia, tá bom? Tá? Então, essa parábola, essa segunda derivada tem esse gráfico aqui, é uma parábola de concavidade para cima, com raiz única em x igual a zero. Ou seja, o que a gente conclui? Que a nossa segunda derivada é sempre positiva, tá? Então, você pode estudar o sinal nos pontos mínimos. Só confiram ali se eu fiz conta certa. Deixa eu até conferir. x² 4x ao cubo, menos 2x, tá certo? A primeira derivada, deriva de novo 3, 4, 12x² menos 2x menos 2, tá certinho. Então, eu vou calcular em x igual a zero, que é o meu ponto estacionário, certo? Vou fazer no meu primeiro ponto estacionário. E vou fazer a mesma coisa também no segundo ponto estacionário, que é aquele raiz de 2 sobre 2 ali. Mais ou menos, né? Esqueci do mais ou menos aqui. Na verdade, aqui tem um mais ou menos. Esses carinha ali. Certo? Que é essa primeira raiz e a segunda raiz. Então, agora vocês substituam aquele valor ali, que é o raiz de 2 e o menos raiz de 2. Tá? Então, aqui você vai fazer isso duas vezes. Como tem o quadrado aqui, esse sinal não vai fazer diferença, tá bom? Então, verifiquem que no zero vai dar a concavidade voltada para cima. Segunda derivada, f de x, tá certo. No zero ela vai dar menos 2, então deu negativa, na verdade. Certo, vai dar negativo aqui, não tem problema, então isso daqui vai dar menos 2. Então, se a segunda derivada no ponto deu negativa, olha só, se a segunda derivada no ponto deu negativa, então, quando a segunda derivada é negativa, o nosso ponto é de máximo, certo? Então, zero é o máximo local. A gente pode concluir aí. Portanto,
Deixa eu pegar aqui uma outra capa. Não, acho que eu consigo colocar aqui dentro. Então, eu posso colocar assim, ó. 0. Opa. 0 é máximo local, porque a segunda derivada deu negativa, certo? Deu negativo aqui menor que 0. Faz o mesmo estudo agora. Faz o mesmo estudo agora com a no ponto raiz de 2 agora, tá? Então, eu fiz esse estudo aqui. Vou substituir a mesma coisa agora, só que para raiz de 2 sobre 2. Então, colocando raiz de 2 sobre 2 aqui. Opa. A hora que eu elevo o quadrado, essa raiz vai sumir. O 2 vai virar 1/4, então isso daqui, na verdade, vai virar meio. Vai ficar 2 sobre 4, meio. 12 dividido por 2, 6. 6 menos 2, 4. Confiram as contas aí, por favor. Fiz rápido, mas eu acho que é 4 aqui. Então, eu acho que é 4 aqui. Deixa eu só conferir de novo. Então, e tudo isso aqui tá entre parênteses no quadrado, tá? Não é só a raiz. Eu até vou colocar entre parênteses aqui, para facilitar. Então, tudo isso daqui tá ao quadrado, tá? Então, vai eliminar a raiz, vai ficar 2, o 2 vai ficar ao quadrado, então vai dar 2/4, 2/4 é meio, simplificando, 12 por 2, 6, 6 menos 2, 4. Então, nesse caso, a segunda derivada deu positiva no ponto. Se ela deu positiva no ponto, é porque o nosso ponto é de mínimo local, tá? Então, na verdade, aqui eu fiz para o positivo, mas eu posso colocar para mais ou menos. Na verdade, aqui já vai dar o mesmo resultado porque tá ao quadrado, tá? O mais ou menos. Já posso fazer os dois ao mesmo tempo aqui. Então, a gente conclui da mesma forma que o raiz de 2 sobre 2, mais ou menos, né? Eu tenho que colocar aqui o mais e o menos. O mais ou menos raiz de 2 sobre 2 é igual, ponto, se a segunda derivada é positiva, é ponto de mínimo local, certo? Tá, então eu fiz esse primeiro exemplo, vocês façam o segundo, tá? O segundo exemplo é um polinômio, vocês vão fazer a mesma análise que eu fiz, né? Calcula a primeira derivada, faz a primeira derivada igual a 0. Quando você faz a primeira derivada igual a 0, você acha os pontos críticos. Nós achamos 2 pontos críticos aqui, no caso, o x igual a 0 e o x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Calcula a segunda derivada, substitui nos pontos estacionários, né? Substitui nos pontos estacionários e estuda o sinal da segunda derivada. Se ela é negativa, é ponto de máximo. Se ela é positiva, é ponto de mínimo, localmente. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer no próximo exemplo, tá? A gente se fala no nosso próximo encontro síncrono. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.